gente sobre anatomia funcional. A principal função do sistema cardiovascular é nutrir os tecidos e as células do organismo a partir de uma oferta de oxigênio e remoção de dióxido de carbono. O seu principal órgão é o coração, formado por 4 câmaras ou bombas musculares, chamadas de átrios e ventrículos direito e esquerdo. O ciclo cardíaco é formado pelo processo de contração rítmica, ou sístole, e de relaxamento, conhecido como a diástole. O coração ele é constituído por 2 sincícios, o atrial, que é formado pelas paredes dos átrios, e o ventricular, que constitui as paredes dos ventrículos. Essa separação dos músculos cardíacos por 2 sincícios permite os átrios se restringirem antes da contração ventricular. Isso é muito importante para que o bombeamento cardíaco seja eficaz. O transplante cardíaco é um procedimento cirúrgico em que um coração é transplantado de uma pessoa para outra. É a abordagem padrão ouro para a insuficiência cardíaca refratária, já que esses pacientes apresentam uma acentuada limitação funcional e um grande risco de morte. Apesar disso, a falta de doadores diminui o número de transplantes cardíacos e, consequentemente, isso amplia a indicação e utilização de outros dispositivos de assistência circulatória mecânica. A principal indicação e opção terapêutica do transplante cardíaco é a insuficiência cardíaca avançada e refratária em diversas situações. É sempre importante observar a relação risco-benefício individual e principalmente populacional. Como o número de doadores ainda é escasso, a alocação desses órgãos tem algumas implicâncias éticas, como, por exemplo, geralmente são destinados a pessoas que têm maior chance de sobrevida no longo prazo. Dessa forma, as principais indicações giram em torno da insuficiência cardíaca, mas também de outras situações, como disfunção sistólica isolada, arritmias ventriculares sintomáticas e refratárias, e também existem aquelas indicações em casos especiais, como exemplo de tumores cardíacos. Se tem algumas contraindicações que são consideradas absolutas para o transplante cardíaco. Entretanto, as contraindicações consideradas relativas estão sendo usadas em alguns centros de referência e estão tendo resultados positivos, devido ao avanço no diagnóstico e nas terapêuticas, que vem crescendo cada vez mais nessa área. Quando se vai avaliar um paciente para um transplante cardíaco, é necessário identificar as condições clínicas desse paciente, se há alguma comorbidade com risco cirúrgico e se vai ter a diminuição da sobrevida após o transplante cardíaco. Algumas das contraindicações para o transplante cardíaco são tabagismo ativo, infecção sistêmica ativa, índice de massa corpórea maior que 35 kg e idade acima de 70 anos. Porém, já existem alguns estudos que mostram que pacientes acima de 60 anos apresentam resultados positivos após o transplante cardíaco. Esse procedimento causa diminuição dos volumes e capacidades pulmonares e força muscular respiratória, o que contribui para complicações pulmonares. Nessas complicações, as mais recorrentes são atrofias, fraqueza muscular generalizada e diminuição da capacidade aeróbica. Isso ocorre devido ao tempo de hospitalização, à inatividade física, ao uso de imunossupressores, ao número de rejeição e ao tempo de transplante, o que vai diminuir a capacidade física e funcional desses pacientes. A denervação do coração transplantado resulta na perda do contato do sistema nervoso autônomo com alterações hemodinâmicas, respiratórias e metabólicas, tanto durante o exercício quanto durante o repouso. Algumas dessas alterações são elevação da frequência cardíaca durante o repouso, retardo da elevação da frequência cardíaca no início do exercício, retardo da frequência cardíaca diminuir após o exercício, débito cardíaco diminuído,
fração de ejeção durante o repouso diminuído, fração de ejeção durante o exercício diminuído. E é aí que entra a atividade física como uma terapêutica não medicamentosa, que deve ser começada ainda no período hospitalar até o pós-alta hospitalar, para que esses pacientes tenham resultados positivos e possam ter de volta um estilo de vida semelhante com o que eles tinham antes de ter a doença. O fisioterapeuta utiliza a atividade física e a biomecânica para impedir ou reduzir complicações pós-operatórias, limitações físicas e sociais que são geradas por doenças de processo agudo e crônico, tendo uma ampla área de atuação das diferentes populações, em especial indivíduos com doenças cardiovasculares. O objetivo é manter a homeostase celular em frente ao aumento da demanda metabólica. Então, alguns mecanismos eles vão ser ativados e estimulados através da fisioterapia. Esses mecanismos eles funcionam através do arco reflexo, que é constituído por vias aferentes, vias eferentes, receptores, efetores e centros integradores. Podemos utilizar a fisioterapia respiratória por meio de manobras, mecanismos acessórios como incentivadores respiratórios, a fisioterapia responsiva e desobstrutiva, sendo de fácil aplicação e de grande eficácia, podendo ser realizada durante toda a reabilitação do pós-operatório. Os exercícios físicos, eles trazem benefícios como o ganho de força e resistência muscular, melhora a flexibilidade muscular, articular no caso, reduz os riscos de traumatismo musculoesquelético, modificações na formação corporal e melhora o condicionamento cardiovascular. Então, a fisioterapia é cada vez mais procurada por contribuir de uma forma global no tratamento desse paciente, além de reduzir a imobilidade no leito. É de grande importância a realização do exame físico no paciente antes de iniciar qualquer tipo de procedimento. 3 pontos importantes é a palpação, a inspeção e a ausculta pulmonar. A ausculta pulmonar, ela vai determinar o atendimento fisioterapêutico. Quando ela é feita de maneira adequada, é possível identificar alterações como atelectasia, derrame pleural, hipervolemia, pneumotórax e secreções brônquicas. Na inspeção, deve-se localizar drenos torácicos, o estado da incisão cirúrgica, a presença da saída de fluidos, também os catéteres vasculares e o parâmetro respiratório que é aderido pelo paciente, sem esquecer da presença de edemas em membros superiores e inferiores. Na palpação, deve-se avaliar a dor do paciente utilizando os dedos ou as mãos, fazendo uma ligeira pressão sobre a superfície da pele, buscando também a presença de instabilidade do externo. Quando o paciente fica por um tempo prolongado na UTI, ocorre enfraquecimento muscular, que pode gerar também incapacidade funcional grave. Em um caso clínico, com um paciente do sexo masculino, 15 anos de idade, ele fez transplante há 6 anos devido à miocardiopatia dilatada e com história positiva de disfunção renal. Em acompanhamento ambulatorial, ele compareceu ao hospital com história de tosse seca, palidez cutânea, prostração e piora na classe funcional e emagrecimento. Na radiografia do tórax, ele mostrava opacidade heterogênea difusa e a tomografia computadorizada de tórax, ele mostrava micronódulos no parequima pulmonar. Então, foi iniciado o tratamento desse paciente com exercícios passivos, com o objetivo de evitar deformações articulares e encurtamento muscular. No momento em que esse paciente estava com insuficiência respiratória aguda. Então, quando teve a melhora clínica dele, foi acrescentado exercícios com maior requerimento muscular, integrando exercícios ativos, exercícios resistidos com a carga progressiva, objetivando ganhar força e resistência muscular e a deambulação para melhorar o condicionamento cardiovascular. Então, devido à ocorrência frequente e acentuada da perda da massa muscular e da densidade óssea nos primeiros meses pós-transplante cardíaco, é indicado exercícios resistidos para promover um aumento da massa muscular
e também a aumentar a densidade óssea. Atualmente, o uso dos incentivadores respiratórios tem sido amplamente usado no pós-operatório de cirurgias cardíacas e é indicado pelos fisioterapeutas no intuito de aumentar o volume corrente e contribuir para a reexpansão pulmonar. Esses incentivadores são recursos mecânicos que têm por objetivo incentivar os pacientes a causar esforços expiratórios e inspiratórios. O incentivo à inspiração vai aumentar a capacidade inspiratória e isso favorece no pós-operatório que exerce um parâmetro de respiração superficial. E nos dias de hoje tem inúmeros modelos de incentivadores respiratórios disponíveis e dentre eles tem o Respiron, o Bidmarker, o Sharker. E eles possuem dois conceitos fundamentais, que é sobre atingir o fluxo e o volume inspiratório. Mas tem estudos que indicam que a utilização desse dispositivo, eles não comprovam nenhuma eficácia na respiração, atuando desta forma mais como marcadores de função pulmonar. Não existe uma respiração correta. O importante é que durante a respiração seja usada a musculatura do diafragma, movimentando assim o abdômen e não o tórax. Para ajudar na eliminação das secreções, é indicado para o paciente um ciclo de exercícios respiratórios, contendo exercícios de expansão torácica, exercício de respiração e ruffing, que é uma respiração forçada cujo objetivo é deslocar a secreção e direcioná-la para a orofaringe para ser expectorada. Tem também um método de expulsão do ar do pulmão através da tosse, que é constituída em tosse dirigida, tosse assistida e tosse provocada. A tosse dirigida, ela é instruída para o paciente e monitorada pelo fisioterapeuta. A tosse assistida, ela é realizada uma pressão externa acima da caixa torácica, provocando assim um ato de tossir. E por fim, a tosse provocada, que vai ser realizada pelo fisioterapeuta manualmente, por meio de uma excitação dos receptores da laringe, que vai estar abaixo da traqueia ou acima da fúrcula.